Achavam que estavam a montar uma armadilha para uma caça-fortunas. Pensavam que eu era uma desesperada, sem um tostão, sortuda por sequer respirar o mesmo ar da sua dinastia. Mas quando os Almeidas forçaram a Ana a assinar aquele acordo pré-nupcial em frente a 300 almas da elite lisboeta, eles não perceberam que eram eles que estavam a entrar na cova dos leões. Acham que sabem o que é ser rico? Esperem até ouvirem o arfar que silenciou um salão quando o advogado leu o nome na minha lista de bens. Esta não é uma história de Cinderela, é um acerto de contas. A música tinha se quase dissipado, as conversas esmoreciam para sussurros, enquanto Pedro Almeida, o patriarca da família, batia com a colher no copo. Senti o estômago dar um nó, uma familiar sensação de vertigem que me acompanhava desde que tinha chegado àquela herdade em Cascais. As luzes cintilavam nos cristais pendurados no teto, projetando padrões irrequietos sobre os rostos expectantes. Olhei para o João parado ao meu lado, pálido como um fantasma. Ele forçou um sorriso, que não chegou aos olhos. Era uma armadilha, claro que era. Uma humilhação pública, encenada com a precisão de um cirurgião. Sabia-o no fundo do meu ser. Lembro-me daquele jantar, umas semanas antes, no Belcanto. Ou talvez fosse o Histórias na Casa da Comida. Já nem sei bem. As coisas misturam-se quando a adrenalina te consome assim. Foi lá que tudo começou. O prelúdio desta farsa. As toalhas brancas impecáveis, o brilho dos talheres, cada detalhe parecia gritar: não pertences aqui. Eu, Anna Jenkins, uma ilustradora freelance que passava os dias em t-shirts manchadas de tinta num sótão em Almada, senti-me um alienígena. A Sofia Almeida, sentada em frente, era uma escultura de gelo e diamantes. Um fato Chanel que valia mais do que a minha licenciatura. E o Pedro, o patriarca, ao lado dela, parecia olhar para mim e ver apenas metros quadrados e planos de urbanização. João, o meu João, estava sentado ao meu lado, tentando ser o meu escudo. Por baixo da mesa, a mão dele apertou a minha, a palma ligeiramente suada. Ele, o herdeiro de ouro, parecia uma criança à espera de um sermão. Sofia começou a conversa sem sequer olhar para mim, dissecando uma vieira com precisão cirúrgica. O João diz-nos que és uma artista. A palavra artista saiu da sua boca como se fosse uma doença. Sou ilustradora, corrigi suavemente, a voz firme apesar do pânico interior. Trabalho por contrato para editoras e algumas empresas de marketing digital. Trabalho por contrato? Pedro grunhiu, bebendo um tinto que era provavelmente mais velho do que eu. Instável? Sem capital? Sem reforma? Eu administro as minhas finanças, Pedro, disse eu, oferecendo um sorriso polido. Nunca faltei à renda. Sofia pousou o garfo. O tilintar metálico contra a porcelana pareceu uma sentença. Renda, precisamente. Tu pagas renda, Ana. Nós somos donos do horizonte de Lisboa. Foi aí que João pigarreou. Mãe, por favor, estamos aqui para celebrar o noivado. A Ana e eu. Estamos aqui, interrompeu Sofia, os olhos finalmente encontrando os meus com uma intensidade arrepiante, para discutir as realidades desta união. Tu és uma rapariga adorável, Ana. Tens um certo charme rústico. Mas o João é um Almeida. O fundo Almeida está avaliado em 400 milhões de euros. É um ecossistema complexo de bens, holdings offshore e propriedades históricas. Tirei a mão da de João. Eu sabia onde isto ia dar. Já tinha visto em filmes, mas a realidade era muito mais fria. Não vou casar com o João pelo dinheiro dele, Sofia. Claro que não, Sofia sorriu. Uma expressão tensa e sem sangue. É o que todas dizem, querida. Mas o amor desvanece-se. A pensão de alimentos é para sempre. Se estás realmente a casar com o meu filho por amor, então não terás objeção a assinar um acordo pré-nupcial. Olhei para João. Ele estava a olhar para o seu copo de água. João,
Ana, é um procedimento normal, murmurou ele, ainda sem me encarar. O pai fez a mãe assinar um. É assim que a família funciona. Protege toda a gente. Protege-vos a vocês, disse eu, uma faísca de raiva a acender-se no meu peito. Protege o legado, latiu Pedro. Os advogados redigiram-no. Arthur Pacheco, da firma Crevat, está a tratar dos detalhes. É inabalável. Sais com o que entraste, nada mais, nada menos. Sofia tirou da sua Birkin da Hermes um documento grosso e encadernado. Não o deslizou pela mesa. Deixou-o cair à minha frente com um baque pesado. Não somos monstros, Ana, ronronou Sofia. Incluímos uma cláusula. Por cada ano que permanecerem casados, receberás uma mesada de 50.000 euros. Pensa nisso como um salário de esposa. O sangue subiu-me à cabeça. Uma mesada? Como se eu fosse uma adolescente ou uma acompanhante de luxo. Não quero o vosso dinheiro, disse eu, a voz a descer a um sussurro. Tenho as minhas poupanças. Tenho a minha vida. Sofia riu, um som curto e áspero. Oh, querida, as tuas poupanças não cobririam o orçamento floral para o casamento que estou a planear. Isto não é uma negociação. Assinas ou não há casamento. O João sabe os termos da sua herança. Se casar sem um acordo pré-nupcial, é deserdado por completo. Olhei para o João novamente. O homem que me tinha pedido em casamento num telhado chuvoso em Lisboa, jurando que nada importava a não ser nós. João, perguntei de novo, suplicando, vais deixá-los comprar-nos? João finalmente levantou os olhos, cheios de miséria e resignação. Ana, por favor, é só papel. Não muda o que sinto por ti. Não podemos viver de amor. Não sei ser pobre. Não consigo viver em Almada para sempre. A traição doeu mais do que os insultos de Sofia. Ele estava a escolher o conforto em vez da minha dignidade. Olhei para o documento. O fundo da família Almeida versus Ana Jenkins. Respirei fundo. Podia ir-me embora. Podia atirar-lhe o vinho à cara e sair dali. Era o que uma heroína dramática faria, mas eu tinha um segredo. Um segredo que guardara do João, dos meus amigos, de toda a gente em Lisboa. Não era apenas a Ana Jenkins de Almada. Estendi a mão e toquei na capa de couro do documento. Bem, disse Ana, a voz estranhamente calma. Eu assino. Os olhos de Sofia lhe arregalaram-se ligeiramente, surpreendida pela falta de luta. Bom, faremos a assinatura na festa de noivado na próxima semana, em Cascais, na frente das testemunhas. Queremos tudo às claras. À frente de toda a gente na festa? Perguntei. Responsabilidade pública, disse Pedro, para não alegar coação mais tarde. Acordado, disse Ana. Peguei no meu copo de vinho e dei um gole, disfarçando o pequeno e perigoso sorriso que se formava nos meus lábios. Vejo-vos em Cascais. A herdade dos Almeida em Cascais era menos uma casa e mais um monumento ao excesso. Espalhava-se por 2 hectares de propriedade à beira-mar, uma monstruosidade branca colonial com sebes impecáveis que pareciam aparadas com tesouras de unhas. A festa de noivado estava a todo o vapor. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi perto da piscina infinita. Garçons de smoking branco circulavam com bandejas de caviar e champanhe. A lista de convidados era um quem é quem da sociedade lisboeta. Gestores de fundos, deputados, esposas, CEOs de tecnologia e socialites que não trabalhavam há 3 gerações. Eu estava ao lado de um pilar de mármore, observando o circo. Usava um vestido preto simples e elegante, sem joias. João estava do outro lado do relvado, a receber palmadas nas costas dos seus colegas de faculdade. Parecia aliviado. Pensava que a tempestade tinha passado. A apreciar a vista, virei-me para ver Sofia com um copo de champanhe na mão. Parecia triunfante. É uma casa linda, Sofia, disse eu. É uma casa Almeida, corrigiu Sofia. E hoje garantimos o seu futuro.
Os advogados estão a instalar-se na biblioteca. Arthur Pacheco está cá. A assinatura será às 8 em ponto, antes dos brindes. Por que todo este espetáculo, Sofia? Perguntei, virando-me para enfrentar a minha futura sogra. Por que não fazer num escritório? Sofia ela aproximou-se. O seu perfume cheirava a tuberosa e hostilidade. Porque, minha querida, estas pessoas precisam de ver que o João não perdeu a cabeça. Precisam de ver que tu sabes o teu lugar. És o caso de caridade sortudo. A assinatura é um sinal para o nosso mundo de que as muralhas dos Almeida continuam altas. O meu lugar, repeti, percebo. Não faças essa cara azeda, zombou Sofia. Estás a ter um estilo de vida que milhões matariam para ter. Tudo o que tens de fazer é assinar a tua renúncia a ele. Eu já me tinha acostumado a essa postura, a essa maneira de me olharem. Era quase rotina. Mas havia algo diferente hoje. Um controlo, uma calma que eu não esperava. As suas palavras ressoavam no vazio, mas não me atingiam da mesma forma. Sabia que em breve seriam eles a sentir a mesma picada. O meu pai sempre dizia para eu não deixar ninguém me definir, e eu levara essa lição a sério. Talvez demasiado a sério às vezes. Lembro-me de noites sem sono no meu loft em Almada, a trabalhar em projetos, a criar. Ali, no silêncio, sem o peso do meu nome, sentia-me apenas Ana, uma artista. O meu pai, ele tinha os seus próprios demônios, a sua própria obsessão por privacidade. Tinha sido uma infância estranha, rodeada de segurança, mas isolada. Desde miúda, os seguranças eram a minha sombra, os meus amigos eram questionados. Queria uma vida normal, a tal vida boêmia de Almada, com o meu estúdio cheio de luz e tinta. O luxo trazia um peso, uma visibilidade que eu detestava. Queria ser amada por mim, não pela minha fortuna. E agora, este circo. Eu procurava a verdade, não os holofotes. E o João, coitado, estava prestes a ver uma verdade que o chocaria tanto quanto a mim a princípio. À medida que as 8 se aproximavam, a música baixou. Pedro Almeida subiu ao terraço elevado, batendo com uma colher no copo. Minhas senhoras e meus senhores, por favor, a vossa atenção. A multidão silenciou. 300 rostos viraram-se para o terraço. Hoje celebramos o João e a Ana, Pedro trovejou. Mas na família Almeida, acreditamos na transparência, acreditamos em entrar em parcerias de olhos bem abertos. Um murmúrio percorreu a multidão. Isto era altamente irregular. Para esse fim, continuou Pedro, gesticulando para uma grande mesa de carvalho que tinha sido trazida para o terraço. Estamos a proceder à assinatura do acordo pré-nupcial, um testemunho do fato de que este casamento é construído sobre o amor, não sobre incentivos financeiros. Houve risos da multidão, risos cruéis e cúmplices. Eles sabiam o que era aquilo. Uma humilhação pública, um ritual de inferiorização da rapariga pobre. João caminhou até o terraço, pálido. Acenou para mim. Subi os degraus de pedra. Sentia os olhos em mim, avaliando-me, julgando-me. Olhem para o vestido dela, imaginava-os a dizer. Olhem para os sapatos baratos dela. Está a fazer isto pelo dinheiro. Arthur Pacheco, um homem que parecia um bulldog, num fato feito à medida, estava ao lado da mesa. Tinha os documentos espalhados. Senhorita Jenkins, disse Pacheco, a sua voz projetando-se para as primeiras filas. Conforme discutido, este documento renuncia ao seu direito a quaisquer bens Almeida adquiridos antes ou durante o casamento. Sai apenas com os seus bens pessoais e ativos registrados em seu nome antes desta data, compreende? Compreendo, disse Ana. A minha voz não tremeu. Ecoou pelo relvado silencioso. E Pacheco continuou. No espírito de total divulgação exigido pela lei portuguesa, devemos anexar uma lista de bens para ambas as partes, a fim de garantir que não há ocultação de riqueza. Ele apontou para os documentos. Os bens do João estão listados aqui. O fundo, a propriedade,
a carteira de investimentos, valor total, aproximadamente 412 milhões de euros. Houve uma salva de palmas polida. João olhou para os sapatos. E para a senhorita Jenkins, disse Pacheco, pegando numa única e fina folha de papel. Ele fez um sorriso afetado. Foi-lhe pedido para fornecer uma lista dos seus bens e passivos para o apêndice. Eu forneci, disse Ana. Enviei para o seu escritório esta manhã. Não o recebeu? Pacheco franziu a testa. O meu paralegal entregou-me um envelope selado pouco antes de eu chegar. Ainda não o abri, assumindo que seria insignificante. Uma conta à ordem e talvez um carro usado. Risos percorreram a multidão. Sofia estava radiante. Abra, disse Ana. Precisa ser lida para total divulgação. Ah, Pacheco suspirou teatralmente. Muito bem. Ele pegou no envelope de cor creme que estava na ponta da mesa. Deslizou um abridor de cartas dourado sob o selo e rasgou-o. Retirou um documento dobrado em papel grosso com marca d'água. Pacheco ajustou os óculos, olhou para o papel, depois parou. O sorriso afetado desapareceu do seu rosto. A sua testa franziu-se. Trouxe o papel mais perto dos olhos, piscando rapidamente. Olhou para a Ana, depois de volta para o papel. A sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Há algum problema, Arthur? Pedro perguntou impacientemente. Leia a lista da rapariga para que possamos assinar e comer o bolo. Pacheco pigarreou. Soava engasgado. Parece haver um engano. Que engano? Sofia disparou. Ela tem dívidas? Empréstimos estudantis? Podemos absorvê-los. Não, Pacheco sussurrou. Olhou para a Ana com um ar de absoluto terror. Não é dívida. Leia, Pedro ordenou. As mãos de Pacheco tremiam agora. Falou para o microfone, a voz a vacilar. Lista de bens para Ana Sterling. A multidão ficou em silêncio mortal. Sterling, não Jenkins. Sterling? Sofia zombou. Quem é Sterling? Pacheco ignorou-a. Estava a ler a lista como se lesse uma sentença de morte. Bem, 51% de participação de controlo na Sterling Mineração e Cobalto Internacional. Avaliação. Pacheco engasgou-se. Avaliação. 12 mil milhões de euros. Um arfar não apenas percorreu a multidão. Explodiu. Alguém deixou cair um copo. Estilhaçou-se no pátio, o som ecoando como um tiro. O quê? João sussurrou, olhando para Ana. Pacheco não tinha terminado. Bem, 2. Os beneficiários do Fundo Familiar Sterling. Ana Sterling e herdeiros. Ativos em numerário líquido. 1,5 mil milhões de euros. Bem, 3. Carteira de imóveis, incluindo a Torre Sterling em Lisboa, o Solar de Luz em Sintra e, esperem, esta propriedade. Pacheco olhou para Pedro Almeida. A senhorita Sterling detém a nota de hipoteca subjacente da herdade dos Almeida em Cascais, adquirida no mês passado através de uma empresa fantasma. O silêncio era absoluto. O vento a farfalhar as folhas era o único som. Ana deu um passo em direção ao microfone. Olhou para Sofia, cujo rosto tinha ficado da cor da cinza. Olhou para Pedro, que parecia estar a ter um ataque cardíaco. Vocês queriam proteger os bens da família, disse Ana, a sua voz fria e imperiosa, a voz de uma CEO, não de uma ilustradora. Concordo, é uma jogada inteligente. Pegou na caneta. Mas não estou a assinar isto para proteger os 400 milhões do João. Estou a assinar para proteger os meus 14 mil milhões de vocês. Por 3 segundos, o mundo parou de girar. Pedro Almeida agarrou o pódio, os nós dos dedos brancos. A cor escoara-lhe do rosto tão completamente que pareceu uma figura de cera a derreter no calor. Sofia, geralmente a mestre da resposta rápida, estava com a boca ligeiramente aberta, os olhos a correr entre a Ana e o terrível documento nas mãos trêmulas de Pacheco. 14 mil milhões, sussurrou alguém na primeira fila. Era a dona Wanda,
a colunista de mexericos do Diário de Notícias. Ela já estava a digitar furiosamente no telemóvel por baixo do chaile. Ana pegou na caneta Montblanc. Era pesada, substancial. Olhei para o acordo pré-nupcial, o documento destinado a acorrentar-me, a manter-me no meu lugar de rapariga pobre sortuda. Sabem, disse Ana, a voz amplificada pelos altifalantes, calma e conversadora. O meu pai sempre me disse que os acordos pré-nupciais são essenciais. Ele dizia, riqueza atrai parasitas. Eu só nunca pensei que me sentaria à mesa com eles. Assinei o meu nome, Anna Sterling, não o rabisco irregular e nervoso de Anna Jenkins, mas a assinatura ampla e confiante que tinha autorizado fusões de 1.000 milhões de euros desde que eu tinha 21 anos. Recoloquei a tampa da caneta e atirei-a para a mesa. Rolou e atingiu a mão de Pedro. Ele estremeceu. Pronto, disse Ana, afastando-se. O seu legado está seguro de mim, Pedro, e o meu está seguro de si. Quanto à casa, gesticulei para a mansão atrás deles, os meus gestores de propriedade entrarão em contato consigo sobre os termos de arrendamento. Acredito no valor justo de mercado. Virei-me para sair. A reação foi instantânea. A multidão, antes uma parede de julgamento, deslocou-se fisicamente. Foi uma resposta biológica, como girassóis a virar-se para o sol. Enquanto a Ana descia os degraus de pedra, o caminho abriu-se. Pessoas que me tinham ignorado há 20 minutos estavam agora desesperadas pela minha atenção. Ana, querida! Era uma mulher de vestido vermelho que antes tinha derramado uma bebida nos meus sapatos sem pedir desculpa. Temos de almoçar. Não fazia ideia que era a Sterling. Senhorita Sterling, um homem chamou, estendendo um cartão de visita com dedos trêmulos. Se alguma vez procurar nova representação... Ana ignorou-os a todos. Caminhei de costas direitas, os olhos fixos na entrada. Não olhei para o João. Não podia. Se olhasse para ele, a máscara cairia e eu seria apenas a rapariga cujo coração estava a partir-se. Ana, espera! Era Sofia. Tinha descido as escadas apressadamente, abandonando a sua dignidade. Alcançou-me perto da fonte, sem fôlego. Ana, por favor! Sofia ofegava, forçando um sorriso que parecia um tique de terror. Isto é um mal-entendido, uma piada. Certamente não és realmente a herdeira da fortuna da Sterling Cobalto. Acabei por ela, Ana disse. A neta de Archibald Sterling. Sim, Sofia, eu sou. Mas as roupas... Sofia gaguejou, gesticulando para o meu vestido simples. O apartamento em Almada. O trabalho por contrato. Gosto de pintar, disse Ana simplesmente. E vivo em Almada porque sou dona do prédio. Na verdade, sou dona do quarteirão. Gosto do café da esquina. Sofia estendeu a mão, tentando tocar o meu braço, os seus dedos a tremer. Nós não sabíamos. Se tivéssemos sabido, as coisas teriam sido diferentes. Nós tratamo-la como... Bem, estávamos a proteger o João. Ana afastou o braço. Esse é o ponto, Sofia. Vocês trataram-me como lixo porque pensaram que eu era pobre. Se soubessem que eu era rica, teriam me tratado como realeza. Isso diz-me tudo o que preciso de saber sobre o vosso caráter. Vocês não valorizam as pessoas. Valorizam o patrimônio líquido. Podemos consertar isto, Sofia implorou. O casamento será o evento do século. Uma fusão de duas grandes casas. Ana riu, um som frio e seco. Uma fusão? Sofia, olha para a matemática. Isto não é uma fusão. Seria uma aquisição. E eu não estou a comprar. Ana sinalizou para um SUV preto parado no portão. Não era um Uber. Era uma Cadillac Escalade à prova de bala com vidros fumados que me tinha seguido, sem ser vista durante meses, a minha equipa de segurança. Ana! A voz de João estalou no ar. Ele estava a correr na minha direção, o rosto uma máscara de confusão e pânico.
Sofia recuou, sentindo a volatilidade do momento. Entre no carro, senhorita Sterling, disse o meu motorista, um homem enorme chamado Tomás, enquanto abria a porta. Não, disse Ana, levantando a mão. Preciso de terminar isto. João parou a poucos metros de mim. Parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. Olhou para o veículo de segurança pesado, depois de volta para Ana, como se tentasse reconciliar a mulher ao lado da qual dormia com a Tietã que acabara de comprar a sua casa de infância. É verdade? Perguntou a voz quebrada. Sim, disse Ana. Por quê? João gritou, levantando as mãos. Por que mentir-me durante 2 anos? Ana, nós vivíamos de massas instantâneas. Dividíamos a conta da luz. Poupei durante 6 meses para te comprar aquele anel de noivado. Um anel que tu provavelmente achas que é um pedaço de lixo. Eu amo aquele anel, disse Ana suavemente. Eu amo-o porque tu trabalhaste por ele. Porque era real. Real? João zombou, lágrimas nos olhos. Nada sobre nós era real. Tu és uma bilionária, Ana. Brincaste aos pobres como se fosse um jogo. Eu era um projeto de caridade. Estavas a estudar como vive a gente comum. Eu estava a esconder-me. Ana disparou, a minha compostura finalmente a ceder. Sabes o que é ser uma Sterling? Fui raptada quando tinha 8 anos. Tenho guarda-costas desde que comecei a andar. Cada homem com quem namorei antes de ti tentou vender-me uma ideia de negócio no 3º encontro ou deixava acidentalmente o portfólio em minha casa. Eu queria ser amada por mim, João, não pelo talão de cheques. Eu amava-te por quem tu és, João argumentou. Amavas? Ana desafiou. Então, por que não me defendeste hoje à noite? João congelou. Por que os deixaste humilhar-me? Ana aproximou-se, os olhos em chamas. Tu ficaste lá sentado, João. Olhaste para o teu copo de água enquanto a tua mãe me chamava de sanguessuga. Deixaste-os entregar-me um documento legal que dizia que eu não valia nada. Não lutaste por mim. Cedeste. Eu... João gaguejou. Eu disse-te a herança. Eles teriam me deserdado. Fiz isto por nós, para termos um futuro. Ana balançou a cabeça tristemente. Não, João. Fizeste-o porque tens medo de ser pobre. E essa é a ironia. Puxei da minha carteira, uma pequena carteira discreta, e tirei outro envelope. Empurrei-o contra o peito dele. O que é isto? João perguntou. Abre. João rasgou o envelope. Era um relatório financeiro, uma verificação de crédito. Eu também fiz a minha diligência devida, disse Ana. Quando o teu pai propôs o acordo pré-nupcial, pedi à minha equipa para investigar as finanças dos Almeida. Queria saber exatamente ao que estavam a renunciar. João leu o documento, os seus olhos arregalaram-se. Isto não pode estar certo. Está, disse Ana. O fundo Almeida está vazio, João. O teu pai fez maus investimentos em imóveis comerciais em 2023. Os bens estão alavancados a 110%. A casa em Cascais ia para execução hipotecária na próxima terça-feira. Foi por isso que comprei a nota. Comprei a dívida para impedir que o banco a penhorasse durante a festa. João levantou os olhos, o rosto cinzento e pálido. Estamos falidos. Pior do que falidos, disse Ana sem piedade. Estão a afundar-se. Foi por isso que a tua mãe foi tão cruel. Foi por isso que eles precisavam do acordo pré-nupcial. Não estavam a proteger o dinheiro deles de mim. Estavam aterrorizados de que se eu me divorciasse de ti e levasse metade, eu descobriria que essa metade era, na verdade, 40 milhões de euros em dívida. Estavam a tentar prender-me num casamento onde eu não pudesse fazer perguntas. João encostou-se à escalade, parecendo que ia vomitar. A fachada de menino de ouro tinha se desfeito. Ele não era o príncipe a resgatar o pobretão. Ele era o pobretão. E eu era a rainha que fingia ser uma camponesa. Salvaste a casa, João sussurrou. Salvei, disse.
disse Ana. Considera um presente de despedida. Não vou despejar os teus pais. Podem viver aqui até morrerem. Não sou cruel. Presente de despedida? João olhou para mim, o pânico a aumentar na sua voz. Ana, espera. Podemos conversar sobre isto agora que sei. Agora que tudo está às claras. Agora que sabes que sou rica? Ana perguntou, levantando uma sobrancelha. Agora que sabes que posso salvar a tua família, de repente queres conversar? Não, porque eu amo-te. Tu amavas a Ana Jenkins, a ilustradora a batalhar que olhava para ti, disse Ana, abrindo a porta do carro. Não tenho a certeza se tens coragem para amar a Ana Sterling. Ana, por favor, não entres no carro. João agarrou o puxador da porta. Tomás, o guarda-costas, deu um passo em frente, a mão a repousar suavemente no peito de João. Não empurrou, mas a parede de músculo deixou claro. Afasta-te. Ana entrou no banco de couro. Olhei para o João uma última vez. Parecia pequeno. Um rapaz num smoking de homem. Voltando ao Hotel Ritz, em Lisboa, na minha suíte, que parecia maior que o quarteirão inteiro do meu antigo apartamento em Almada, sentei-me no sofá de veludo, ainda com o vestido preto, a olhar para o telemóvel. Eram 2 da manhã. Um toque na porta quebrou o silêncio. Não era serviço de quartos. Era a pessoa com quem eu concordara em encontrar-me. O meu chefe de segurança abriu a porta, revelando um homem que não parecia em nada um denunciante corporativo. Era jovem, talvez 25 anos, com um hoodie e uma mala de computador batida. Parecia pertencer a uma cave de uma startup de tecnologia, não a uma conspiração de alto risco. Senhorita Sterling, disse ele, ajustando os óculos. Eu sou o Léo, mandei a mensagem. Disse que o Pedro roubou o dinheiro, disse Ana, pulando as formalidades. Prove-o. Léo sentou-se e abriu o portátil. Não pediu água. Digitou furiosamente por um momento, depois virou a tela. Eu era um analista júnior na Almeida Global. Léo explicou. Fui despedido há 3 meses porque fiz a pergunta errada sobre uma transferência bancária. Tenho estado a rastrear as contas deles desde então. Ana olhou para a tela. Era uma teia de transações. Descobriu que o fundo Almeida estava vazio, disse Léo, apontando para um gráfico vermelho. O Pedro fez maus investimentos em imóveis comerciais. Sim, mas isso só lhe custou uns 50 milhões. Os outros 350 milhões não desapareceram, Ana. Foram movidos. Movidos para onde? Para uma empresa fantasma chamada Phoenix Holdings, nas Ilhas Caimão. Léo tocou numa tecla. Um documento apareceu. Mas aqui está a reviravolta. O Pedro não assinou os papéis de incorporação da Phoenix Holdings. Ele sabia que se a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários alguma vez investigasse, a assinatura dele seria uma prova incriminatória. Ana inclinou-se, os olhos a percorrer o documento, a respiração presa. Ele precisava de um bode expiatório, disse Léo baixinho. Alguém com o nome Almeida, mas sem o sentido de negócio para verificar o que estava a assinar. Alguém que confiasse nele cegamente. No fundo do documento, em tinta azul familiar e arredondada, estava uma assinatura que eu tinha visto 1000 vezes em cartões de aniversário e de São Valentim. João Almeida. O João está listado como o único diretor e beneficiário da Phoenix Holdings, Léo disse. O Pedro transferiu a fortuna da família para esta conta, depois alavancou a empresa original Almeida com uma dívida enorme. Dívida essa que acabou de comprar. Quando a empresa inevitavelmente colapsar sob essa dívida, os credores, que agora é a senhora, acionarão uma auditoria. Ana sentiu-se mal e o meu estômago revolveu-se. E a auditoria encontraria que os ativos foram desviados pelo diretor da empresa fantasma. Exatamente, Léo assentiu. O Pedro montou tudo para que, quando o castelo de cartas desabar, ele pareça a vítima de um filho que saqueou os cofres da família. Pedro sai ileso,
João vai para uma prisão federal por desvio de fundos e fraude. Sentença mínima, 20 anos. Ana levantou-se e foi até a janela, olhando para o Parque Eduardo VII. As luzes da cidade borravam-se. Era diabólico. Pedro Almeida não era apenas um snob. Um predador que devorava os seus próprios. Ele tinha forçado o acordo pré-nupcial não para proteger o dinheiro de Ana, mas para garantir que eu não me aproximasse o suficiente dos livros para detetar a armadilha. O João sabe? Ana perguntou. Duvido, disse Léo. O João provavelmente pensou que estava a assinar documentos de rotina do fundo. As datas e horas destas transferências coincidem com a semana da sua formatura. Pedro provavelmente as colocou numa pilha de papéis para assinar entre brindes de champanhe. Fechei os olhos. Tinha me afastado de João pensando que ele era um covarde que escolhera o dinheiro em vez de mim. Mas ele não estava a escolher dinheiro. Ele estava parado numa alçaprema com uma corda no pescoço e o próprio pai estava a segurar a alavanca. Se eu exercesse os meus direitos como a nova detentora da dívida, se executasse a hipoteca da herdade dos Almeida como planeado, desencadearia a investigação que destruiria João. A senhora comprou a dívida, disse Léo, fechando o portátil. A senhora tem a arma. A questão é em quem quer disparar. Ana virou-me para ele. A tristeza tinha desaparecido. No seu lugar estava o aço frio e duro da linhagem Sterling. Preciso de um carro, disse Ana ao meu guarda-costas. Estamos a voltar para Cascais. Eram 4h30 da manhã quando a escalade voltou a passar pelos portões da herdade dos Almeida. A festa tinha acabado há muito. As tendas brancas pareciam fantasmagóricas no nevoeiro antes do amanhecer. O chão estava cheio de copos de plástico e guardanapos encharcados. A ressaca de uma dinastia. Ana não bateu à porta. Eu tinha os códigos de segurança do portão. Faziam parte dos documentos de hipoteca que eu tinha comprado. Entrei na casa principal. Estava silencioso. Encontrei João na biblioteca, a mesma sala onde os advogados se tinham instalado horas antes. Ele estava sentado no chão, encostado a uma estante, uma garrafa de uísque meio vazia ao lado dele. Ainda usava o smoking, a gravata desfeita. Olhou para cima quando entrei. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Voltaste para me despejar pessoalmente? Ele arrastou as palavras, um sorriso amargo a torcer-lhe os lábios. Ou vieste medir as cortinas? Levanta-te, João, disse Ana asperamente. Bebe isto. Peguei numa jarra de água de uma mesa lateral e servi um copo, enfiando-o na mão dele. Por que te importas? João murmurou, afastando o copo. Já deixaste o teu ponto claro. Tu és a bilionária. Eu sou a fraude. Tu ganhaste. Não és uma fraude, João. És um bode expiatório. Ana atirou a pasta que Léo me dera para o chão, à frente dele. Os papéis espalharam-se. Lê. João apertou os olhos para os documentos. O que é isto? Olha para a da assinatura. João Phoenix Holdings. Lembras-te de teres assinado isso? João pegou no papel. Ele franziu a testa. Isto foi a reestruturação do fundo. O pai disse que era para baixar a nossa carga fiscal. Disse que era padrão. Não foi uma reestruturação, disse Ana, ajoelhando-me para ficar ao nível dos olhos dele. É uma empresa fantasma offshore. O teu pai escoou os ativos líquidos reais, 350 milhões de euros, e colocou-os lá em teu nome. João abanou a cabeça, o álcool a deixá-lo lento. Não percebo. Por que em meu nome? Isso é bom, não é? Significa que eu tenho o dinheiro. Não, João. Ana agarrei os ombros dele e abanei-o. Ele alavancou a empresa original com dívida. Quando a dívida implodir, as autoridades procurarão o dinheiro desaparecido. Encontrarão a Phoenix Holdings. Encontrarão a tua assinatura. Vão pensar que roubaste o dinheiro do negócio da família para o esconder. O teu pai armou-te para levares a culpa pelo desvio de fundos dele. João congelou. A realidade atingiu-o como um golpe físico, deixando-o sóbrio instantaneamente. Não, o pai não faria isso. Ele é duro.
Mas não é. Ele está falido, João. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Ele percebeu que o navio estava a afundar. Então atirou-te ao mar para te usar como boia. João olhou para o papel. As suas mãos começaram a tremer. A traição era absoluta. O homem que ele passara a vida inteira a tentar agradar, o homem cuja aprovação ele valorizara mais do que o amor de Ana, tinha o vendido. Ele matou-nos, João sussurrou. Fez-me afastar-te para proteger uma fortuna que ele me estava a roubar. Ele pensou que eu não era ninguém, disse Ana. Ele pensou que eu assinaria o acordo pré-nupcial e desapareceria. Não contou comigo a comprar a dívida. Não contou comigo a ter os recursos para o auditar. João olhou para Ana pela primeira vez durante toda a noite. A vergonha nos olhos dele foi substituída por algo mais. Raiva. O que fazemos? João perguntou. Se executares a hipoteca, a investigação começa. Eu vou para a cadeia. Não vou executar a hipoteca, disse Ana. Levantou-se e estendeu-lhe a mão. E tu não vais para a cadeia, mas temos de agir rápido. Pedro estará acordado em 2 horas. Num momento em que tomar o seu café da manhã, precisamos de ter a corda no pescoço dele. João pegou na minha mão. O aperto dele era firme desta vez. O rapaz tinha desaparecido. Ele guarda o livro Razão privado no cofre da parede no escritório. João disse a voz fria. Ele pensa que eu não sei a combinação. Ele usa o aniversário da amante. Amante? Ana levantou uma sobrancelha. Oh, não sabias? João soltou uma risada sombria. Sofia sabe. Ela tolera por causa do estilo de vida. Um estilo de vida que aparentemente eu paguei. Saímos juntos da biblioteca. O sol começava a romper no horizonte, pintando o céu da cor de um hematoma. Fomos para o escritório. João moveu um quadro de um cão de caça e girou o mostrador do cofre. Direita 15, esquerda 22, direita 08. A porta pesada clicou e abriu. Lá dentro havia um livro Razão preto e uma pilha de discos rígidos. Bingo, Ana sussurrou. Bem, uma voz trovejou da entrada. Ana e João viraram-se. Pedro Almeida estava ali, vestindo um robe de seda. Ele segurava um revólver de cano curto. Não parecia mais o homem em pânico da festa. Parecia calmo, mortalmente calmo. Tive a sensação de que eras mais esperta do que parecias, Ana, disse Pedro, levantando a arma. E João sempre soube que eras fraco, a conspirar com o inimigo na tua própria casa. Tu roubaste tudo de mim, João disse, colocando-se à minha frente. Tu armaste-me. Eu dei-te uma vida de privilégio, Pedro gritou, a máscara a cair. Nunca trabalhaste um dia na tua vida. Tu pensas que esse estilo de vida é grátis? Alguém tem de pagar. Se tiveres de passar uns anos em segurança mínima para que o nome Almeida sobreviva, esse é o teu dever. O nome Almeida é lixo, disse Ana, saindo de trás de João. Eu não estava a olhar para a arma. Eu estava a olhar para Pedro com puro desprezo. E tu não vais disparar, Pedro. E por que isso? Pedro zombou, armando o cão. Por quê? Disse Ana, apontando para a janela. Já é tarde demais. Luzes azuis e vermelhas piscaram contra as paredes do escritório. O som de sirenes uivou pela entrada, perfurando o silêncio da manhã. Eu não voltei apenas para falar com o João, disse Ana. Liguei para a polícia judiciária a caminho. Disse-lhes que era a nova detentora da dívida e que suspeitava de uma fraude massiva. Eles estão aqui pelos livros, Pedro. O rosto de Pedro ficou branco. Olhou para a arma, depois para a janela, depois para o filho. João, Pedro implorou, a voz a falhar. Diz-lhes que foi um engano. Diz-lhes que assinaste os papéis de boa vontade. Não deixes que levem o teu pai. João olhou para o homem que o tinha criado. Olhou para a arma que ainda estava apontada vagamente na direção deles. Não tenho nada a dizer-lhe, João disse. Polícia, lá dentro! As portas da frente abriram-se. O som de botas pesadas encheu o corredor.
Pedro Almeida baixou a arma. Deixou-se cair na sua cadeira de couro. Um rei sem reino. Devias tê-la deixado assinar o acordo pré-nupcial. João disse ao pai, a voz sem emoção. Devias mesmo ter feito isso. O julgamento de Pedro Almeida não foi apenas um processo legal. Foi uma evisceração pública. Durante 3 semanas, o Tribunal Distrital Federal de Lisboa tornou-se o epicentro de uma tempestade mediática que consumiu os últimos vestígios da dignidade dos Almeida. Eu compareci todos os dias. Não me sentei atrás. Sentei-me na primeira fila, diretamente atrás da acusação, usando fatos feitos à medida que custavam mais do que a agora executada cabana dos Almeida na Serra da Estrela. Eu queria que Pedro me visse. Eu queria que ele olhasse para a artista sem um tostão que ele tentou esmagar e visse o arquiteto da sua ruína. O clímax veio numa terça-feira chuvosa. Pedro subiu ao banco das testemunhas, abandonando o conselho do seu advogado de permanecer em silêncio. Foi um movimento desesperado e arrogante. Ele tentou encantar o júri, pintar-se como uma vítima de um mercado complexo e de um mal-entendido. Mas o contra-interrogatório foi brutal. O procurador, munido das perícias digitais que a minha equipa tinha fornecido, desmantelou o osso a osso. Quando o veredito foi lido, culpado de todas as 14 acusações de fraude, desvio de fundos e fraude de títulos, o tribunal não arfou, exalou. Era inevitável. Pedro não gritou. Ele simplesmente cedeu. Envelheceu 20 anos em 20 segundos. Mas foi a reação de Sofia que me assombrou. A rainha de gelo não chorou. Ela olhou para Ana com um olhar de ódio puro e inalterado, murmurando uma palavra que os guardas fingiram não ver. Sofia foi acompanhada para fora. Os seus bens congelados, as suas peles apreendidas, destinada a uma vida que a aterrorizava mais do que a prisão. O anonimato. 3 meses depois, o silêncio na herdade de Cascais era pesado o suficiente para pesar na alma. Ana caminhava pelo grande salão. Os transportadores tinham terminado há dias. Os bens, os vasos Ming, as tapeçarias renascentistas, os lustres berrantes que Pedro comprara para impressionar pessoas de quem não gostava, estavam todos gone. Tinham sido leiloados para pagar a longa fila de credores. A casa era uma concha, um esqueleto colonial branco despojado da sua pretensão. Ecoa, uma voz profunda retumbou. Ana não estremeceu. Virei-me para ver Tomás, o meu chefe de segurança, parado junto às portas francesas abertas. Ele tinha trocado o seu equipamento tático por um fato de linho, mas a sua presença ainda era formidável. Casas vazias sempre o fazem, Tomás. Ana respondeu, a minha voz ecoando nos pisos de mármore. É engraçado. Quando vim cá para a festa de noivado, esta sala parecia tão pequena, tão sufocante. Agora parece um hangar de aviões. O agente imobiliário está a ligar de novo. Tomás notou, verificando o telemóvel. Ele diz que tem um comprador do Dubai interessado na propriedade, um magnata da tecnologia. Está a oferecer 10% acima do valor de mercado. Diz-lhe que a casa não está à venda, Ana disse, passando a mão pelo corrimão. Tomás levantou uma sobrancelha. Vai mantê-la, senhorita Sterling. Com todo o respeito, este lugar é um monumento a uma família que tentou destruí-la. Por que querer viver nos seus fantasmas? Não quero viver aqui, disse Ana, virando-me para olhar para o jardim coberto de vegetação. Mas também não quero apagá-lo. Se o vender, outra pessoa apenas compra o símbolo de status. Quero mudar o significado do símbolo. Caminhei em direção ao terraço. Além disso, tenho uma reunião. Ele está no portão, Tomás disse suavemente. Disse aos guardas para o segurarem. Deixe-o entrar. João Almeida subiu a longa e sinuosa entrada. Não tinha trazido o carro. Tinha apanhado o comboio de Lisboa e andado os 3 quilômetros da estação. Parecia diferente. O ar macio e fofo de um homem que nunca tinha enfrentado uma consequência tinha desaparecido, substituído por uma dureza magra e áspera.
Ele usava um fato cinzento barato, mal ajustado nos ombros e sapatos gastos. Parecia cansado. Parecia um homem que tinha passado os últimos 90 dias a aprender a sobreviver num mundo que já não se importava com o seu apelido. Ana esperou por ele no terraço, o local onde a cerimônia de assinatura tinha ocorrido. A mesa tinha desaparecido, o microfone tinha desaparecido. Era apenas pedra e vento. João parou a 3 metros de distância. Não sorriu. Não tentou encantar-me. Ele olhou para mim com uma mistura de vergonha e um estranho novo respeito. Pareces... João começou, depois parou. Pareces que és dona do mundo, Ana. Eu sou dona da hipoteca, pelo menos, disse Ana, o meu rosto ilegível. Como estás, João? Estou vivo, ele disse. O pai está na prisão em Sintra. A mãe está em Lagos a viver com a irmã dela. Não falei com nenhum dos dois. E tu? Estou a trabalhar, João disse. Consegui um emprego como paralegal. Não numa grande empresa, num gabinete de apoio jurídico em Setúbal. Passo os meus dias a ajudar pessoas a lutar contra despejos. Ele soltou uma risada curta e seca. A ironia tem um sentido de humor perverso. É trabalho honesto, disse Ana. É, João concordou. É a primeira coisa honesta que fiz na minha vida. Eu costumava pensar que era o bom rapaz, Ana. Dizia a mim mesmo que te estava a proteger. Mas a ver o julgamento, a ouvir as provas, percebi que não te estava a proteger. Estava a proteger a minha herança. Estava disposto a deixá-los humilhar-te para manter a minha rede de segurança. Ele meteu a mão no bolso do casaco. A mão dele tremeu ligeiramente. Encontrei isso no apartamento quando estava a arrumar as minhas coisas. Ele puxou um pequeno caderno de esboços esfarrapado. Era um dos meus antigos, de quando começamos a namorar. Estava cheio de esboços a carvão do João a dormir, a rir, a beber café. Eram íntimos, cheios de um amor que parecia pertencer a uma vida diferente. Quase o deitei fora. João disse, a voz a falhar. Mas não consegui. É a única coisa que me restou que parecia real. Mas não o devia ter. Não mereço tê-lo. Ele deu um passo em frente e colocou o caderno de esboços na parede de pedra. Ao lado, ele colocou uma pequena caixa de veludo. E isto, sussurrou, o anel. Eu sei que disseste para o vender. Eu tentei. Entrei numa loja de penhores na Rua do Ouro. Mas quando o homem me ofereceu o dinheiro, não consegui fazê-lo. Parecia que estava a vender-nos. Ana olhou para o caderno de esboços e para o anel, os artefactos de uma relação morta. Senti uma pontada no peito, não de arrependimento, mas de luto. Chorei pela Anna Jenkins que tinha desenhado aquelas imagens. Aquela rapariga tinha desaparecido. Anna Sterling tinha a matado para sobreviver. Tu testemunhaste, disse Ana suavemente. Subiste ao estrado contra o teu pai. Confirmaste que a assinatura foi coagida. Salvaste-te, mas também fechaste o caixão dele. Ele próprio o fechou, João disse, os olhos a endurecer. Eu apenas te entreguei o martelo. Ele olhou para mim procurando algo nos meus olhos. Perdão. Uma segunda oportunidade. Sinto a tua falta, João admitiu, as palavras a pairar no ar como fumo. Sinto falta do café. Sinto falta do sótão com correntes de ar. Sinto falta do teu cheiro a terebintina. Eu sei que estraguei tudo, Ana. Eu sei que o quebrei, mas estou a reconstruir. Estou a tentar ser o homem que pensavas que eu era. Há alguma versão do futuro onde tentemos de novo? Ana olhou para ele. Vi a sinceridade, vi a dor. E eu soube com absoluta clareza a resposta. Não, João. As palavras foram suaves, mas atingiram-o como pedras. Não podemos voltar atrás. Ana continuou, a voz firme. Estás a reconstruir, e tenho orgulho de ti por isso. A sério. Mas estás a reconstruir sobre as cinzas do que tínhamos. Não se constrói uma casa sobre cinzas. Cada vez que olho para ti,
Vejo o homem que ficou sentado em silêncio enquanto a mãe o chamava de. Eu vejo o homem que assinou um documento de empresa fantasma sem o ler. Eu posso perdoar-te, João, mas não consigo desver-te. João acenou lentamente com a cabeça. Não argumentou, não implorou, apenas absorveu o golpe. Compreendo, sussurrou. Fica com o caderno de esboços, disse Ana. Lembra-te que alguém te amou tanto. Usa-o como um padrão. Não te contentes com menos do que esse tipo de amor de novo. E nunca deixes que o dinheiro se intrometa. E o anel? Deixa-o, disse Ana. Agora pertence à casa. João olhou para Ana uma última vez, memorizando o meu rosto. Depois virou-se e afastou-se. Desceu os degraus de pedra, passou pela fonte vazia e pela longa entrada. Ana observou até que ele fosse apenas um ponto na distância, a desaparecer nas sombras do portão. Peguei na caixa do anel. Não a abri. Atirei-a casualmente por cima da balaustrada. Caiu 15 metros e aterrissou nas roseiras selvagens abaixo, enterrada. Tomás, chamei. O chefe de segurança saiu das sombras. Sim, senhorita Sterling. Ligue para os empreiteiros. Quero que a renovação comece na segunda-feira. 6 meses depois, o rugido de uma motosserra tinha sido substituído pelo som de um violoncelo. A herdade de Cascais estava irreconhecível. Os portões estavam abertos permanentemente. As altas muralhas de segurança tinham sido pintadas com murais, cenas vibrantes, caóticas e bonitas da vida em Lisboa. Ana estava no relvado segurando uma prancheta. Não usava um fato. Usava macacões salpicados de tinta. Senhorita Sterling, olhe! Uma menina de 10 anos, chamada Maia, correu até mim segurando uma tela. Era uma pintura confusa, mas brilhante, de um dragão a comer um arranha-céus. É magnífico, Maia! Ana riu, ajoelhando-me. Mas acho que precisas de mais vermelho. Mais vermelho? Maia gritou e correu de volta para o seu cavalete. O relvado estava coberto deles. Cavaletes, esculturas feitas de metal reciclado. Um grupo de dança a ensaiar no pátio onde Pedro Almeida costumava fumar os seus charutos. Uma grande placa de bronze tinha sido montada no pilar da frente da casa. Brilhava ao sol da tarde. Instituto Sterling para as Artes, dedicado aos sonhadores a quem disseram que não eram suficientes. Um carro preto elegante parou no passeio. Uma repórter do jornal Público saiu. Ela tinha um encontro para uma entrevista exclusiva. Senhorita Sterling, a repórter disse olhando à volta com admiração. Isto é inesperado. Esta propriedade está avaliada em 50 milhões de euros. Podia ter transformado num resort, numa sede, em qualquer coisa. Por que uma escola de arte para crianças desfavorecidas? Ana limpou uma mancha de tinta azul da bochecha. Olhei para a casa. Na janela do quarto principal, anteriormente o santuário de Sofia, eu podia ver um grupo de adolescentes a aprender design gráfico em computadores de última geração. A minha ex-sogra disse-me uma vez que arte não era um trabalho a sério, disse Ana, um pequeno sorriso satisfeito brincando nos meus lábios. Ela disse-me que os bens eram a única coisa que importava. Ela disse que eram donos do horizonte. Ana gesticulou para as crianças, para o caos, para a alegria que enchia o ar. Eu queria provar que ela estava errada. Ela usava esta casa para manter as pessoas afastadas. Eu estou a usá-la para deixar as pessoas entrarem. Estou a usar o legado dela para financiar a próxima geração de artistas que pintarão os horizontes que ela só sabia comprar. A repórter sorriu. Essa é uma vingança e tanto. Não é vingança, disse Ana, pegando no meu pincel e voltando para a minha própria tela. Vingança é amarga. Isto é uma obra-prima. E é assim, meus amigos, que se reescreve um final. Ana Sterling não só ganhou a guerra, ela mudou o campo de batalha. Ela pegou no símbolo da ganância dos Almeida e transformou-o numa fábrica de sonhos. É uma lição poderosa. A melhor vingança não é destruir o seu inimigo. É pegar nas suas armas e usá-las para construir algo bonito. Mas tenho de perguntar,
E o João? Naquela cena final, ele parecia realmente mudado. Ele estava a trabalhar arduamente, ele era humilde. E ele guardou aquele caderno de esboços. Será que Ana tomou a decisão certa ao fechar a porta para sempre? Ou acham que o amor verdadeiro merece uma segunda oportunidade, mesmo depois de uma traição como aquela? O que teriam feito